Tá, vamos lá então, gente. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre a nossa segunda avaliação, que já está disponível na plataforma. A gente fazer uma leve retomada aí das nossas aulas que já estão na plataforma também, para dar aquela forcinha para a prova, e comentar alguns dos erros mais comuns aí das provas, tá? Eu ainda não consegui corrigir as provas da turma A, não deu tempo de terminar. Eu comecei, mas eu corrigi algumas só. A turma A é uma turma muito grande, assim, acho que tem, deixa eu até olhar aqui. A turma A chega a ter quase 100 pessoas. Vocês têm 106 pessoas. Daí eu não consegui olhar todas as notas de vocês. Então, sobre o nosso cronograma, né, que mudou um pouco, quero conversar com vocês, explicar ele de uma forma mais detalhada. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim? Beleza. Beleza. Gente, esse aqui é o nosso cronograma, então. A gente está entrando no segundo bimestre, tá? Então a gente tem aí as aulas de operações, de tecnologia da informação. Um segundo, só um pouquinho, só um pouquinho. Desculpa, pessoal, agora sim, vamos retornar aqui. Então a gente tem aí as aulas, como eu estava falando, né, nosso segundo bimestre, tecnologia da informação, teoria matemática, a teoria da contingência, as estratégias organizacionais, e a gente termina falando de empreendedorismo. E aí a gente fecha o nosso semestre. Então, as aulas de tecnologia da informação e de teoria de sistemas eu já deixei na plataforma de vocês, já está disponível para quem quiser assistir, para quem puder ir assistindo. Com relação às tarefas, às avaliações, a gente vai manter as aulas como a gente fez no bimestre passado. Eu vou liberando sempre na sexta-feira para vocês, a aula, a entrevista, a pergunta para vocês se pronunciarem lá no chat. Mesma coisa como foi bimestre passado, tá? Com relação o que mudou aqui do que vocês estavam acostumados a olhar no outro, foi que eu troquei uma aula ou outra de lugar, eu acho que para fazer mais sentido pedagógico para vocês, e que eu também ajustei as atividades, né? Como foi aquele problemão, assim, muitas atividades do outro semestre, e atividades mais interativas, eu resolvi enxugar um pouco as atividades, para a gente fazer apenas uma atividade e uma prova, tá? Então, assim, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma atividade dividida em duas partes. Essa atividade, inclusive, já está disponível na plataforma de vocês, que é baseado nos textos que tem lá na plataforma. Eu dei para vocês um montão de textos, acho que uns 10 textos, até mais. Vocês vão ter que escolher um texto, ou dois, ou três, enfim, quando vocês quiserem, né? E elaborar essas perguntas, né? Elaborar 3 perguntas. Pode ser uma de cada texto, pode ser as 3 no mesmo texto, não tem problema. E me enviar isso ou num Word ou em PDF com o nome de vocês, o número de matrícula de vocês, as 3 perguntas e a referência dos textos de onde vocês tiraram, tá? Essa tarefa tem que ser entregue até o dia 27. Até o dia 27, que é sexta-feira, certo? Por quê? Porque eu vou ter que compilar essas perguntas de vocês e vou devolver para vocês na segunda-feira. Então, no dia 30, começa a segunda etapa dessa atividade, onde vocês vão responder essas perguntas dentro do próprio AVA, tá? Então, as perguntas que vocês gerarem vão ser as perguntas que vocês vão responder aí no modo de sorteio que o AVA vai fazer.
E aí vocês vão ter uma semana para responder essas perguntas dessa parte 2 dessa avaliação. O que é importante destacar aqui? Que o Word ou o PDF que vir para mim precisa vir com o nome, número de matrícula, as 3 perguntas e a referência ou as 3 referências. Precisa vir nesse formato. Eu até elaborei um template para vocês ali, para vocês baixarem e fazerem mais ou menos naquilo ali. Não é para olhar fonte nem nada, não é isso. É só para vocês entenderem o que precisa ter na entrega que vocês vão ter que me dar, certo? E com relação ao prazo da outra semana, vocês vão ter de novo uma semaninha, só que só vai poder fazer a etapa, acho que é a etapa 4, né? Mas aqui é a tarefa 4, você vai poder fazer a tarefa 4 quem fizer a tarefa 3, certo? Eu não vou considerar a resposta. Isso é importante, gente. Eu não vou considerar a resposta de quem não me entregar a tarefa 3, tá? Porque a ideia da tarefa 4 é que vocês façam a tarefa 3, façam perguntas entre vocês e que vocês se ajudem aí nas respostas da tarefa 4. Então, está escrito na avaliação de vocês, eu não vou receber respostas simplesmente na tarefa 4. Então, quem não fez tarefa 3 não tem o direito de fazer a tarefa 4. Todo mundo entendeu isso aí? Alguém entendeu isso aí? Sim, gente, não? Tudo certo, professor. Beleza, então. Depois, então, a gente vai ter a nossa aula final, que vai ser uma aula sobre os aspectos do empreendedorismo normal, e aí eu libero a prova de vocês de novo, no mesmo formato, fazendo uma semana, 3 horas para fazer, tá bom? Esse é o nosso cronograma, tá, gente? Acredito que ele não vai ter mais alterações, agora ele está bem alinhado com a proposta do que eu espero fazer com vocês. Eu acho que a gente vai até o final com esse formato de cronograma. Com relação às provas de vocês, gente, eu estava comentando um pouquinho mais cedo, não deu tempo de corrigir todas as provas de vocês, porque vocês são 106 aqui nessa turma, então, e como vocês também têm aquela questão de que eu tenho que fazer algumas provas valendo 8, outras valendo 4, eu deixei a prova de vocês para o final, para eu poder ficar mais atento nas correções. Mas eu já dei uma passada de olho, assim, nas provas, e deu para ver, assim, ó, que quem viu os materiais está tirando notas ótimas, gente. Tem gente que está tirando até 10. Tem gente que tirou até 10 no bimestre. Mas também tem gente que tira 0, 8, 1, 8, sabe? Então, tá bem claro que quem fez as atividades, assim, quem fez o podcast, fez a segunda atividade, já garantiu 6, né? Não precisava nem depender muito da prova, não. Mas tem gente que está tirando aí, tem gente que vai a 10 e tem gente que está indo a 2. Então, eu acho que, pelo que eu estou olhando, assim, a galera que está indo em notas tão baixas, normalmente é porque ou está copiando e colando tal qual da internet, ou porque não está conseguindo usar nenhum exemplo, nem nada. Isso aí é uma defasagem de não ter assistido os vídeos. Então, quem assistiu o material, quem pelo menos assistiu as videoaulas, assim, com certeza está saindo bem na prova, tá? Então, eu vou tentar corrigir essa semana para vocês. Espero conseguir terminar de corrigir todas as provas dessa semana. Veremos. Deixa eu fechar aqui. Tá. Gente, vamos lá então. Deixa eu falar com vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Não? Deixa eu ver. Então tá, então eu vou fazer aquela retomada que eu faço para vocês. Essa semana a gente estava conversando com uma galera aí dos institutos de engenharia, acho que é do C3 de repente, para a gente poder dar uma reformulada aqui nesse formato de disciplina, assim. Porque essa disciplina às vezes ela pode parecer um pouco deslocada para vocês, né? E alguns de vocês ainda fazem a outra disciplina de gerenciamento empresarial, se eu não me engano. Então acaba que ficam duas disciplinas, eu acho que muito parecidas, né?
Eu não sei qual é o curso que faz a outra junto. É o pessoal da computação que faz gerenciamento empresarial junto, gente. Qual curso de vocês está fazendo outra disciplina da administração junto? Vocês estão fazendo, gente, outra disciplina junto da administração? Algum de vocês? Gente, preciso que vocês falem. A engenharia de computação, quem é o professor, Nicolas, que está dando a outra disciplina para vocês? Mas o conteúdo é parecido com esse conteúdo aqui? Ou é um conteúdo diferente, assim, a proposta dele é diferente do que o professor está trabalhando? Eu acho. Eu estou até no segundo mestre, ainda nem olhou o material do cara, né? Confesso. Ah, vocês estão vendo coisas aplicadas, assim, a modelos, entendeu? Eu acho que essa proposta nova que a gente vai fazer, assim, para vocês, dos cursos, vai vir mais ou menos nessa jogada, né? Tentar fazer uma imersão em vocês mais num princípio de empreendedorismo, de design thinking, uma pegada mais dinâmica, né? É que essa disciplina aqui de fundamentos de administração, ela é uma disciplina que ela é mais teórica, né? Não dá para fugir muito disso, não. Tá. Gente, vamos lá, então. Então, eu vou fazer aquela retomada que eu faço com vocês de teoria sistêmica. Para a gente poder ir conversando. Gente, a teoria sistêmica, ela é uma teoria que a gente está entrando em teorias bem contemporâneas, bem atuais, certo? Então, a teoria sistêmica, ela é uma teoria que ela retoma alguns princípios da biologia e ela olha para o conceito de corpo humano, de ser humano enquanto uma grande organização, enquanto um grande sistema, na realidade, e tudo está integrado ali dentro. Tudo acontece de forma integrada. Então, se tudo acontece de forma integrada, existem coisas que acontecem fora desse organismo que influenciam o lado de dentro, e existem coisas que acontecem dentro desse organismo que também influenciam o lado de fora. Então, Taylor e Drucker vão ter aquela ênfase em tarefas, né? E tentar aumentar a produtividade por tarefas, aquela coisa toda que vocês conseguiram colocar muito bem na prova, isso. Conseguiram resgatar muito bem isso na prova. Depois a gente vai ter alguns teóricos daquele lado bem de ênfase humanista, tipo Barnard, Fowler, Mayo, Simon, essa questão humanista, behaviorista, comportamental, tá? A gente vai ter alguns teóricos que vão olhar bem com ênfase na estrutura, como o Fayol, o Weber, o Etzioni. O que o Betalanff vai trazer de diferente para a administração é um olhar ao ambiente, certo? Ele vai dizer que o que existe do lado de fora da organização impacta diretamente no que existe do lado de dentro e vice-versa. Então, o Betalanff foi esse biólogo alemão que escreveu vários papers e em algum momento da vida dele ele resolveu resumir e juntar tudo isso num livro chamado Sistemas Gerais, e isso ficou dentro da administração como teoria geral dos sistemas. E aí, então, na abordagem, então a gente parte de uma abordagem clássica, a gente tem a teoria clássica da administração, mas basicamente todas as abordagens que vêm antes, elas vão estar dentro dessa abordagem chamada mais clássica, né? Essa abordagem mais focada nos elementos, mais reducionista. Já essa abordagem que vem com o Betalanff, ela é uma abordagem sistêmica, uma abordagem expansionista, certo? É uma abordagem que vai tentar sempre olhar o todo, olhar o geral. Enquanto a abordagem clássica vai sempre tentar fazer aquela separação das coisas, aquela questão analítica, especialização do trabalho, a abordagem que vem com o Betalanff vai olhar sempre essa questão de pensamento de uma forma mais sintética. Vai buscar juntar as coisas, integrar as coisas, deixar as coisas todas de uma forma inteira, certo? Essa coisa de dividir, de ficar olhando minuciosamente cada aspecto, cada pedaço, é diferente do que
o Bertalanffy vai propor, ele vai dizer que a gente precisa olhar tudo de forma inteira, e se a gente está olhando de forma inteira, a gente precisa entender as relações que existem nessas coisas, certo? Depois nessa abordagem clássica, na abordagem clássica, a gente tem aquele conceito bem de sistema fechado, que a gente conversou em algumas aulas, né? Que nada influencia o dentro da organização. Isso fica bem claro aí com o Taylor, né, que não se preocupava com isso. O Ford também, que também não olhava muito para isso, né? Ele queria só fazer o mesmo modelo de carro dele, preto, estimular consumo do mesmo modelo, aquela coisa toda. E já o Bertalanffy, ele vai dizer que não pode ser assim, tu não pode ficar focado só dentro da organização. Tu precisas olhar o lado de fora da organização também. Então, tu precisas olhar que existem influências do lado de fora que mexem com a organização. Qualquer coisa que aconteça do lado de fora mexe com a organização. Então, o Ford, por exemplo, ele sempre queria vender o mesmo modelo de carro, preto e tal. Quando a gente tem aí a primeira guerrinha, vamos dizer assim, de diferenciação entre o Ford e a GM, nas ideias do Sloan, isso começa a mudar um pouco, tá? E isso vai indo até que entra uma questão de um texto bem importante chamado Miopia e Marketing, do Theodore Levy, que o Levy vai dizer o que a gente está o tempo todo, que os administradores da época, né? Isso é década de 60, né, gente? Os administradores da época, eles estavam focados em vender a sua produção. Então faziam todo tipo de marketing para tu comprar aquele produto, daquele jeito. Era uma grande defasagem do mercado. E estavam parando de perceber que o consumidor ele já não estava querendo comprar aquilo, não. O consumidor estava querendo comprar a solução para algum tipo de problema dele. Então, por exemplo, a própria questão do carro, né? Chega um momento da vida do consumidor, chega um primeiro momento da vida do consumidor que ele quer um carro, ele quer comprar um carro. E aí vai servir um carro menor, um carro mais desconfortável, ele está começando a vida dele, ele vai comprar um carro, certo? Só que ele vai avançando aí o projeto de vida dele, de repente ele casa, de repente o casal vai ter filhos, ou de repente, sei lá, até o oposto, de repente separa, não sei. E aí já o projeto que aquela pessoa vai ter de carro não é o mesmo. Porque um carro menor, sem espaço para uma cadeirinha atrás, por exemplo, é muito bom para uma pessoa sozinha, para um solteiro. Ou um carro que tem um porta-malas menor, ele é muito bom para um casal jovem de 2 pessoas. Agora, se a pessoa tem uma família, tem 3, 4 filhos, vamos supor assim, não precisa de um porta-malas enorme para carregar um monte de coisa. E é essa a ideia que o Levy vai dizer, que existia uma miopia acontecendo. As empresas estavam o tempo todo olhando para dentro das suas estruturas, querendo empurrar sua produção para ser vendida no mercado, mas não estavam olhando o lado de fora e percebendo que as pessoas estavam desejando outros tipos de produtos ou outros tipos de soluções. E vai ser isso, essas ideias aí que o Bertalanffy, que outras pessoas vão estar embebidas quando eles vão desenhar a ideia de teleologia, tá? Que a causa é uma condição necessária, mas não é suficiente. Vocês veem isso, né, na programação, aquela coisa do tipo assim, ó, se P, então o quê? Vocês veem isso em lógica, né? P é uma condição necessária, mas ela não é uma condição suficiente. Então, para o que acontecer, P precisa. Mas a relação não está. A relação oposta, ela não necessariamente é verdadeira, né? Aí depois vai ter um monte de coisa, né? P e não Q, se não Q, então P. Aí o troço descamba para o outro lado, assim, dessas tabelas verdades, esses esquemas. Mas o que a ideia que eu quero trazer para vocês aqui é a ideia de teleologia, tá? Se uma coisa acontece, então outra coisa acontece. Se alguma coisa não acontece, eu não posso definir uma relação com outra. Então é bem essa a ideia dos sistemas abertos, tá? Se eu sou uma empresa e eu vendo vamos supor aí, eu sou uma empresa de
sei lá porque eu sou uma empresa. Eu sou uma empresa de panfletagem, pode ser, uma empresa de panfletagem, tá? Qual é a condição necessária para uma empresa de panfletagem? Pessoas que recebam o panfleto, vocês concordam? Gente, botem uns sims não aí no chat, porque eu já estou dando aula só para mim aqui na tela e aí vocês não se manifestam. Acho que é mais difícil. Só concordem ou discordem aí no chat, por favor. Então, se eu sou uma empresa de panfletagem, eu preciso que as pessoas na rua, elas recebam meu panfleto. Então, a condição necessária para uma empresa de panfletagem sempre existiu nos calçadão das cidades, percebem? O calçadão aqui de Pelotas, aquele calçadão enorme ali, que passava por aquele lado ali do Chafariz, não sei se você não conhece aqui o calçadão de Pelotas, estava sempre cheio de gente entregando panfleto. O calçadão de Rio Grande também, ali, né? Durante todo o calçadão sempre tinha gente entregando panfleto, mas ali para perto da igreja, ali daquela praça no início do calçadão, era mais onde o pessoal ficava, né? Então, assim, a condição necessária estava ali, estava dada, né? Que eram as pessoas andando pelo calçadão. Só que, de repente, isso deixou de ser uma condição suficiente. Por quê? Porque as pessoas seguem andando, mas as pessoas não pegam mais o panfleto. Por causa da pandemia, as pessoas têm medo de ter contato com algum papel ou com a mão de alguma outra pessoa. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a condição necessária seguiu acontecendo, mas ela já não é mais suficiente. As pessoas seguem transitando os calçadões e o centro das cidades, mas elas não recebem mais o panfleto. Então, essas empresas aí de panfletos, de mídia, de divulgação, papel, ou elas tiveram que se redesenhar, ou elas vão acabar fechando nesse conceito entrópico do sistema. Tá? É mais ou menos isso. Daí depois eu vou começar a explicar o conceito de teoria de sistemas. Eu fiz uma explicação toda em cima dos Avengers e da Marvel, mas a ideia aí dos sistemas é que existem grandes sistemas integrados, inteiros, holísticos, que acontecem de forma conjunta, né? Então, um grande corpo humano, por exemplo, é um grande sistema que é formado por outros subsistemas, o sistema respiratório, o sistema digestivo, cardiovascular e assim vai. E quando a gente leva para o lado de organizações, um grande sistema poderia ser a Marvel, tá? A Marvel com todos os seus heróis e personagens lá dentro, com todos os seus universos e multiversos. Os subsistemas poderiam ser os Avengers, que é um pedacinho da Marvel. É um eixo da Marvel, né? É um universo ali com alguns personagens e alguns heróis. E dentro dessa relação dos Avengers, a gente tem a relação do Thor e do Loki. Então, o Thor e o Loki seriam os sistemas que existem dentro dos subsistemas. Percebem a questão bem encadeada? O sistema sendo a Marvel, o subsistema sendo os Avengers, e o Thor e o Loki sendo esse subsistema aí dentro do sistema. Que estão se relacionando, que se relacionam, né? Mas também se relacionam com os Avengers, também se relacionam com apenas um dos aspectos, como no caso do Loki, que tem até uma série independente agora. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os sistemas, eles acontecem e eles funcionam de forma separada, de forma recortada, como era o formato clássico de análise anterior, mas eles também funcionam de forma conjunta e interdependente, todos eles integrados, certo? Essa é a ideia dos sistemas e dos subsistemas. Depois, gente, a gente vai entrar numa questão de tipos de sistemas. Daí a galera da computação pode me ajudar até melhor, né? Que existem os sistemas físicos e os sistemas abstratos, né? Os sistemas físicos seriam o hardware, né? A máquina, o gadget, dá para falar assim. E o sistema abstrato seria o software, né? O conceito, o plano que existe ali por baixo de funcionamento do sistema físico. Então, o que a gente vai chamar nisso na teoria dos sistemas são os sistemas concretos, que são esses sistemas aí palpáveis, tocáveis, né, esses sistemas duros, quantitativos, e os sistemas abstratos, os sistemas conceituais, conceitos, filosofias, planos.
Essa semana que passou, o meu computador, o meu sistema físico, o meu Mac queimou. Fica mais legal ainda, né? O conceito de aula. Estava bem feliz funcionando e de repente, no meio da correção das provas, a criatura começou a pitar e gritar e queimou. E eu fui levar para consertar e eles acho que cobraram R$ 2.000 para consertar o Mac, assim. Coisa que eu não paguei, né? Porque eu não tô rico ainda. Mas, só para vocês entenderem o que, que é um sistema físico e o que, que é um sistema aberto. Certo, gente? Estão extremamente silenciosos hoje. Depois, quando a gente fala de sistemas com relação à sua natureza, até te perguntar, vocês não sabem ninguém que conserte MacBook? Não é a hora para fazer isso, né? Mas se vocês souberem, me chama aí no final da aula, me dá um contato de alguém para ver se eu consigo arrumar isso com alguém. Se alguém sabe arrumar isso. Eu conheço eu não sei se ele conserta Mac, eu sei que ele consertava iPhone. Aí, ali na galeria, naquela galeria. Me deixa no finalzinho ali, Diego, me passa o contato, ou a gente conversa no finalzinho, pode ser? Que eu vou anotar aqui direitinho. Eu acho que o que deu de problema ali foi que queimou, não, foi que desencaixou a memória, pelo que o pessoal do iHelp me falou, mas R$ 2.000 para mandar arrumar. Complexo. Mas avançando, gente. Essa é a relação dos sistemas de acordo com a sua constituição, tá? E com relação à sua natureza, daí a gente entra na ideia de teoria de sistemas, porque é bem isso que o Bertalanffy faz. Ele se inspira numa ideia conceitual aí para trazer isso para as organizações. Quando a gente fala de teoria dos sistemas, a gente vai falar de sistemas fechados e sistemas abertos. Eu venho falando com vocês desde o início da aula, assim, das organizações fechadas, dos sistemas fechados. Eu vi que alguns de vocês conseguiram resgatar isso até na prova, assim, colocar legal. A ideia do sistema fechado é esse sistema que não influencia e também não é influenciado pelo sistema pelo lado de fora. Então, uma organização que não influencia e que não é influenciada, ela simplesmente não tem por que estar se repensando, se redesenhando, se reorganizando. Ela simplesmente, nada muda para ela se mantém, ela se firma e ela se mantém. Só que esse conceito, ele é um conceito meio que abstrato, assim, meio que não existe, tá? Porque todas as coisas, elas vão o tempo todo ter que ser influenciadas pelo lado de fora. Por exemplo, uma organização que está aí há, sei lá, quanto tempo, eu diria até que mais de um século, de repente, que são os Correios, né? Os Correios, o processo de trabalho deles é o quê? Tu coloca o negócio lá, aposta, aquilo é direcionado pelo centro de distribuição e chega na tua mão um tempo depois. Um processo simples e que está funcionando, que está atuante aí há muito tempo. E ninguém, há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ninguém pensava que os Correios poderiam sofrer algum tipo de ameaça. Os Correios era uma empresa assim, a gente estava habituado a criticar e brigar, porque demorou muito os Correios, porque entrou em 10 Correios, ou qualquer coisa do gênero, mas ninguém pensava que os Correios corriam uma ameaça. De repente a gente tem aí os novos formatos de entrega, os novos centros de distribuição, as novas lojas que entregam muito rápido, que estão ameaçando total os Correios. As pessoas param de comprar coisas que vão ser entregues pelos Correios e vão comprar coisas que são entregues pelas empresas através de distribuidoras para poder não utilizar o serviço dos Correios. Então, uma influência externa, ela mexeu com uma instituição extremamente tradicional, que é os Correios. Tem algum defensor dos Correios aqui, gente? Eu acho que os Correios têm a sua importância, né, com relação a governo, a Estado, né? Eles são uma empresa estatal que gera lucro, querendo ou não, mas é uma empresa que, de alguma forma, ela onera também, né? Então, essa discussão é enorme. Tá. Aí, gente, esse é o conceito de sistema fechado, tá? E o conceito de sistema aberto são esses sistemas que ficam o tempo todo trocando informações com outros subsistemas, né? Sempre entra alguma coisa, se transforma alguma coisa ali dentro, sai essa transformação.
Então, eu trouxe na aula um exemplo, vou repetir para vocês, que é o exemplo desses bancos novos, né? Essas fintechs, essas empresas financeiras de base tecnológica que surgem, tipo o Nubank, o PicPay, existem outros agora, né? O Banco Next, Banco... Ah, tem outros, tem aquele que é um banquinho verde também. Mas, assim, existem diversos novos bancos que tu nem mesmo vê uma agência dos caras na rua, entendeu? Porque o conceito do banco dos caras é completamente online, é completamente digital, é completamente atendo pelo aplicativo. E esses sistemas abertos que trocam informações, que estão sempre preocupados com a sua imagem, com a sua mídia, com o que entregam, eles são extremamente influenciados pelo ambiente externo. Não sei se vocês viram que a Anitta agora faz parte do Nubank, né? Ela faz parte do board assim, de decisões do Nubank, ela é uma acionista. Olha a preocupação do Nubank com a imagem, né? De ter alguém aí que converse com a cultura pop, que converse com todo mundo numa linguagem natural, né? A Anitta tem muito isso, de conversar numa linguagem muito natural com seus fãs. E no board do banco tem a Anitta. Então, quando que a gente imaginou a Anitta num board do Banco do Brasil, por exemplo, de uma Caixa Econômica Federal, né? A gente pensava aquela galera tudo de terninho, de gravatinha, de sainha, assim, social. Nunca imaginaríamos a Anitta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o projeto de comunicação do Nubank é tocar pessoas com uma comunicação um tanto quanto mais dinâmica, direta, orgânica, certo? E os bancos tradicionais, como é que eles ficam nessa história? Os bancos tradicionais seriam essas instituições fechadas, que querendo ou não precisam começar a se sentir influenciados pelo ambiente externo e repensar suas práticas. Um exemplo claro aí de quem sentiu um belo de uma cutucada do Nubank é o Banco Itaú. Tem algum cliente aqui do Banco Itaú ou algum cliente aqui do Banco do Nubank, gente, na aula? Mas Eu sou do Itaú. Vitório Itaú e o Diego do Nubank. Olha só, o Nubank é bem isso, né, Diego? Essa coisa assim, resolve tudo pelo aplicativo, a ideia de resolver tudo bem rápido e tal. E não tem nenhuma agência física. Tu pode até mudar a tua conta, de tipo, ativar, desativar o débito, tudo só pelo celular mesmo. Faz tudo ali, né? Tudo na palma da tua mão, no celular, tu não precisa, tu nem tem, na realidade, alguém. Pá, eu quero falar. Acho que nem deve ter um telefone, assim, tudo online, realmente. Eu acho que tem chat só. Chat. Aí o Itaú é uma instituição aí extremamente antiga do ponto de vista bancário, porque o Itaú é uma instituição que, se eu não me engano, aí ela deve tá pelo menos atuante desde 1960. Eu não sei quanto antes ela já estava, porque em 60 foi o regime militar e o Itaú era muito atuante. Então, pelo menos esse banco tem aí uns 60, 70 anos aí. E o Itaú, agora ele é tudo moderninho, né, Pablo? Agora o Itaú é tudo pelo aplicativo também. Tu tem ali os cartões de crédito, essa nova proposta que o Itaú lançou do IT, acho que é, né, IT, que é esse cartão novo deles, que é um cartão que muito parecido com o Nubank, em toda forma de tu conversar com gerentes, conversar com a conta, aumenta limite, diminui limite, autoriza Pix, não autoriza cartão virtual por um dia, depois tira ele. Então, eu acho que o próprio Bradesco também tem um banco virtual. Eu acho que é um verdinho. Next. Eles têm também um banco virtual, assim, é a mesma proposta de um banco virtual que tu resolve tudo por aplicativo, mas que não é o Bradesco, é um banco parecido. Então, olha isso, essas grandes instituições aí, antigas, né, bem consolidadas, bem institucionalizadas, o que acontece com elas? Elas têm que se abrir, elas precisam se abrir. Então, não tem como ser um sistema fechado, vocês percebem? Acaba tendo que se abrir de alguma forma. Gente, depois eu trouxe alguns conceitos de organizações como sistemas abertos, mas eu quero focar com vocês
em algumas coisas que são mais pontuais, tá? Primeiro é o conceito de entropia, tá? Entropia. Entropia tem a ver com, dentro dos sistemas e dentro de tudo na realidade, né? Que as coisas tendem ao caos, tá? As coisas sempre vão tender ao caos, e aí conforme elas forem tendendo ao caos, elas vão acabar terminando, elas vão acabar perdendo influência e terminando e vão ir à sua morte, à sua falência, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês de onde isso aí saiu, né? Vamos imaginar o corpo humano. O corpo humano é um conceito entrópico perfeito, porque olha só, a gente vai nascer, a gente vai crescer e a gente vai viver a nossa vida até que em algum momento a gente vai começar a envelhecer e vão começar a aparecer doenças, vão começar a aparecer situações, e essas situações vão começar a fragilizar o corpo humano, fragilizar, até que em algum momento o corpo humano não vai resistir e vai acabar falecendo, certo? Esse é o conceito de entropia, o conceito de que o sistema por si só, ele não vai conseguir se manter vivo para sempre. E aí quando a gente tira esse conceito do corpo humano e traz esse conceito para uma ideia de organizações, a gente tem aí a ideia bem parecida, que uma empresa, vamos pensar que uma empresa nasce, uma startup nasce, ela escalona, ela fica enorme, ela atende um grande mercado, de repente, ou ela começa a ficar atenta ao mercado e aos movimentos que o mercado está fazendo, ou ela fica focada em, não vou me atualizar, não vou dar muito trabalho me atualizar, dar muito trabalho repensar a minha prática, eu vou seguir fazendo o que eu faço. E ela não vai nem perceber, mas aos poucos as pessoas vão parar de consumir o produto dela e vão começar a consumir outro produto. E quando as pessoas começam a consumir outro produto, aquela organização, de certa forma, começou a entrar nesse processo entrópico, certo? Que ou ela vai perceber, ou ela vai acabar simplesmente se fechando. Certo, gente? Essa é a ideia da entropia. Então, o que a organização vai buscar? Ela vai buscar sempre tentar, o máximo possível, empurrar o conceito de entropia para depois. Ela vai tentar sempre pensar assim, não, a entropia, não, eu vou atrasar a minha entropia, eu vou empurrar a minha entropia para depois. De que forma? Se a gente for voltar lá no conceito do corpo humano, né, então a gente vai se alimentar melhor, a gente vai se exercitar, a gente vai tentar ter uma vida mais saudável, menos estressada. Para quê? Para que a gente consiga ter uma vida mais longa. Essa é a ideia que vai chegar nas empresas e nas organizações. Então, elas vão sempre buscar entender o que está acontecendo do lado de fora do mercado, para poder entender o que elas precisam fazer e responder ao mercado. As pessoas já não querem isso de tal forma, então eu vou ter que fazer de uma outra forma para poder me manter no mercado. Como aí o Pablo trouxe o exemplo do Bradesco e do Next, né? As pessoas querem um banco digital, então eu não vou abrir mão do meu banco normal, do meu banco fechado, mas eu vou abrir um banco digital para elas. Para quê? Para que as pessoas tenham a opção e consigam continuar consumindo o serviço do Bradesco. Esse conceito é um conceito de homeostase. Então, as organizações vão sempre buscar o quê? O equilíbrio, né? Vai ter sempre uma crise, a empresa vai ter que ser de alguma forma resiliente e voltar para o equilíbrio e manter o seu equilíbrio, certo? Esse conceito de entropia e de homeostase, ele fica bem interessante quando a gente fala do Katzkan, tá? Mas antes de entrar nele, eu só quero dizer para vocês assim, que a homeostase é essa busca por um fator externo, assim, essa busca das organizações de manter o seu status quo. O Katz e Kahn, eles vão olhar essas ideias do Betalanff, eles vão ser discípulos assim, das ideias, no sentido de que eles vão entender que as organizações, sendo como os sistemas vivos, o ser humano, ele tem uma estabilidade intrínseca do corpo humano. Então, aqui a gente tem a galera da engenharia química, eu acho. Né? Se tiver alguém aí da química que puder me ajudar, eu agradeço.
mas existe uma estabilidade intrínseca no ser vivo, que é essa busca natural por se manter vivo. Essa busca natural por se manter atuante, por não... Então, por exemplo, tá muito frio, o que o ser humano vai sentir? Ele vai sentir de alguma febre, por exemplo, dar esse recado para que a pessoa se organize na sua temperatura. Ou se tiver aí, se o ser humano tiver um corte no braço, por exemplo, a própria pele do ser humano vai cicatrizar, vai fechar. É o conceito de estabilidade intrínseca. O próprio corpo humano tenta se manter vivo, ele tenta se reorganizar e se manter vivo. E isso vai acontecer também nas organizações. Só que para se manter vivo, as organizações vão usar um sistema chamado sistema de recompensas. Então elas vão recompensar aí as iniciativas de pessoas que conseguem manter o sistema vivo de alguma forma. E essa recompensa, se manter o sistema vivo, se manter o sistema homeostático, vai ser chamado pelo Katz-Kahn de negentropia. Então eu falei para vocês o conceito de entropia, que é esse conceito de tender ao caos, e o Katz-Kahn vai trazer esse conceito de negar a entropia, que é o negentropia. O negentropia vai vir no sentido de manter a entropia para depois o máximo possível e fazer o que for necessário para que isso aconteça. Então, voltando ao exemplo, voltando à ideia original do corpo humano, vamos pensar aí que tem um braço que está dando problema e que esse braço está necrosando, vamos supor. O que um ser humano vai fazer? O médico vai amputar o braço. As organizações vão ter o mesmo conceito, vão beber do mesmo conceito. Se existe uma função na organização, existe um órgão, existe um escritório, existe um colaborador que não está funcionando, que está dando problema, eles vão cortar esse colaborador. Ou se existe alguma função que não está funcionando adequadamente, vão parar, vão estudar, vão medicar essa organização através de alguma solução aí de gestão. Certo, gente? Depois vai vir a ideia aí dos componentes do sistema aberto, que é uma coisa que a galera da computação deve estar extremamente habituada, né, a pensar dessa forma, eu acho, pelo menos. De repente a galera da computação, do sistema de informação também. Que é essa ideia de entrada, processamento e saída. Vocês estudam isso, né, gente, eu acho. Deixa eu ver aqui. Essa ideia de entrada, processamento e saída, ela vai dizer que sempre vai haver uma entrada, sempre vai haver uma informação, um dado, um produto, alguma coisa, uma entrada. Isso vai ser processado de alguma forma através dos recursos, sejam eles recursos humanos, materiais, operacionais. Isso vai gerar uma saída, que é um produto. Esse produto vai ser retroalimentado no processo, vai voltar como uma entrada e sempre vai ter a influência aí do ambiente. Vamos trazer um conceito aí, um conceito aplicado disso, de repente. Então, assim, como entrada dentro da administração, a gente vai ter aí, vamos pensar numa empresa de construção civil, tá? Então, a gente tem entrada, a gente tem o projeto da construção civil, desenhado pelo engenheiro, a gente tem como entrada todos os materiais necessários, né? Então, cimento, argamassa, tijolo, maquinários, todas as pedras, enfim, tudo que se precisa para construir. Só que tudo separado é uma entrada, certo? Quando tudo isso aí de forma integrada começa a funcionar, então se pega aí o projeto feito pelo engenheiro, os materiais os materiais comprados, os operadores, os pedreiros, todo mundo, né? Os assistentes de obra, todo mundo, isso tudo se transforma, isso tudo começa a passar por um processo de transformação e sendo influenciado pelo ambiente, porque, por exemplo, se estiver chovendo demais, eles não podem trabalhar. Se onde o prédio está sendo construído for perto de, sei lá, um aeroporto, não vai poder ser alto demais.
Então, olha o ambiente influenciando direto aí no processo de transformação. E isso vai sair num produto final, que vai ser um prédio, vai ser alguma coisa, certo? Um prédio, sei lá, um edifício, uma casa, não sei o que esses pedreiros estão construindo ali, esse exemplo tópico que eu estou dando para vocês. Assim que esse projeto termina, assim que esse projeto entrega um produto ao mercado, esse produto ele vai se retroalimentar as entradas. Então, o engenheiro vai olhar o projeto que ele construiu, vai perceber, nossa, isso aqui eu fiz assim, mas no próximo momento eu posso fazer de uma outra forma. No próximo momento, isso aqui que eu fiz errado, eu poderia fazer de tal jeito eu melhoraria. Então, aquele projeto, aquele produto, ele retroalimenta a entrada. Nesse sentido de repensar o processo, de melhorar, de melhoria contínua, mas também no sentido de construímos aí um edifício e aí então vai ser encomendado um edifício do lado, aproveitar o mesmo espaço e encomendar um edifício do lado. E aí aquele edifício já serve como base para o segundo. Ou então constrói um edifício e aí vai ser encomendado mais andares em cima no prédio. Então aí a entrada, além de projeto, engenheiro, materiais, também vai ser aquele prédio que tu acabou de construir, que o dono vai te pedir que tu inclua mais 2 andares. Hoje em dia tem muito esse conceito, né, de prédio modular, que já fica meio que pronto, depois tu só sobe as paredes assim dele. Essa é a ideia do projeto do sistema aberto, né? Isso aqui fica ainda mais claro para quem é da computação, eu imagino, porque vocês trabalham com essas informações dessa forma, né? Entram dados, processam alguma coisa, isso aí vai virar alguma coisa, vai retornar informações depois, vai gerar informações depois. É mais ou menos essa vibe, tá? Depois a gente vai ter aí a gente vai ter o legado que fica dessa escola é o legado de sistema aberto, tá? E o homem que fica nessa escola é um homem funcionalista, é um homem funcional, é um homem que vai o tempo todo olhar para as funções do sistema, tentar trabalhar de uma forma integrada com essa entrada, processamento, saída, tentar ser um recurso desse formato, certo? E aí eu perguntei para vocês lá nos comentários se a gente tornar uma organização fechada, se protege ela de influências externas, tá? E essa pergunta é uma pergunta ambígua, porque, de certa forma, sim. Se eu não tenho influências externas acontecendo, eu protejo essa organização. Se eu não deixo o ambiente externo influenciar nela, eu protejo ela de alguma forma. Eu não deixo ela ter que mudar, ter que se adequar, ter que se transformar. Ela fica paradinha ali, funcionando e atuando da mesma forma, e nunca vai ter ninguém perdendo um cargo, tá? Há um tempo atrás tinha em Rio Grande cargos públicos, assim, pessoas nomeadas no cargo público que eram uns cargos absurdos, assim, era tipo auxiliar de carroça, uma coisa assim, sabe? Porque quando a pessoa fez um concurso há muitos anos atrás, ainda não tinha carroça. E aí a pessoa ficou ali dentro. E aí, se eu fecho o cargo público e não deixo ter influência externa, essa pessoa vai ficar como auxiliar de carroça a vida inteira. Só que nem existe mais carroça, percebe? Então, quando eu abro aí a organização, esse cargo é um cargo que deixa de existir. Ou vou realocar ele para alguma outra coisa, ou vou ter que repensar ele para alguma outra coisa, eu vou ter, inclusive, ter que exonerar, né? Tirar esse cargo daí. Então, tornar a organização um sistema fechado, de alguma forma, protege ela, sim, da influência externa. Porém, se eu não abro a organização, essa organização ela tende a ser cada vez mais entrópica. Ela não vai conseguir entender o que está se influenciando, o que está mudando, o que precisa mudar, o que ela precisa se adequar, de que forma ela precisa fazer isso, porque ela não vai ter essa conversa com o ambiente. E quando ela não tiver essa conversa com o ambiente, ela vai cada vez mais achar que está atendendo, achar que está fazendo o que precisa, mas de repente ela não está. E aí ela vai deixar de ser utilizada como uma produtora de serviços, de soluções,
vai ser trocada por algum outro tipo de negócio e de repente ela vai tender a entropia e vai fechar. E a outra pergunta, a pergunta espelho dessa aula, é se eu abrir a organização torna ela mais suscetível a ser engolida pelo ambiente. E ela também é uma pergunta ambígua, porque se eu abro a organização, sim, eu abro ela, ela tende a ser engolida pelo ambiente, como o exemplo aí que eu dei para vocês do cargo de auxiliar de carroça, por exemplo. Vai ser engolido pelo ambiente, ele não vai seguir existindo. Porém, se eu não abro ela, ela também vai ser engolida pelo ambiente, percebe? Por quê? Porque se eu não abro ela, em algum momento os cargos não fazem mais sentido, a empresa não faz mais sentido, e ela vai fechar, ela vai entrar para um lado entrópico. Aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas então fecha, se fechar dá problema, se abrir dá problema? Basicamente, o que eu quero instigar aqui eu estou querendo provocar, na realidade, vocês, é que vocês estão silenciosos a fio, né? O que eu estou querendo provocar em vocês é que o ambiente ele é extremamente dinâmico, imutável, e nada se altera, certo? Nada, aliás, tudo se altera, tá? Tudo se altera. Então, as organizações precisam sempre tomar uma atitude de pensar o seu espaço, pensar no que está mudando, pensar no seu espaço, pensar no que pode se adequar, de que forma elas podem se adequar, e redesenhar os seus processos, e redesenhar suas soluções, e redesenhar suas capacidades internas. Se ela faz isso, ela consegue pelo menos passar por essa influência de uma forma com um certo controle na mão dela. Então, se eu sou uma organização e eu tomo a decisão de me abrir ao mercado, de beber de algumas influências, de me adequar, eu estou fazendo isso de uma forma ativa. E eu tenho algum tipo de controle e eu consigo me direcionar e me gerenciar e escolher para que lado novo eu vou entrar, em que ambiente novo eu vou entrar. Agora, se eu fico esperando alguma coisa acontecer e só abro a minha organização quando é agora tem que abrir, não tem que fazer, eu acabo tendo que fazer isso de acordo com a norma que o mercado vai me entregar, de acordo com uma norma dada, né? Tem que fazer isso agora. E aí eu tenho que entrar e não tenho que fazer, e aí isso aí muitas vezes dá problema, porque muitas vezes eu não estou preparado para lidar com isso, certo? Um exemplo para ficar claro isso. Imaginem aí as lancherias, tá? As lancherias em 2020, 2019. As lancherias, elas funcionavam muito bem por teleentrega, né? Tu ligava, pedia teu lanche, eles te entregavam o lanche em casa. Quando entrou 2020 com a pandemia, essas lancherias precisaram ir para a internet. Precisaram vender na internet, não tinham o que fazer. Porque não estavam mais atendendo presencialmente. Certo? E muitas pessoas nem usam mais o telefone. Aí as lancherias que já estavam no mercado de atender pela internet saíram muito bem, né? Saíram de letra, assim, não tiveram nenhum estresse. Já algumas lancherias mais tradicionais tiveram bons problemas para se adequar, para se organizar, para se colocar no ambiente. Então é bem isso que eu falei. Entraram para essa mudança meio que respondendo aquilo que o sistema pedia de uma forma tipo, tudo bem, tem que fazer. E não souberam usar a melhor forma esse recurso tecnologia. Já algumas organizações que entraram antes, que já estavam aí estudadas para poder responder bem ao mercado consumidor da internet, saíram de letra nesse formato novo. Certo, gente? Com isso, eu faço aí a nossa recapitulação de teoria sistêmica. E aí eu gravei para vocês eu tentei trazer para vocês a fala de um engenheiro fora do Brasil. Tá lá na plataforma. Não sei se alguém conseguiu ver assim que existe esse vídeo na plataforma. Eu trouxe uma entrevista com um engenheiro industrial da Colômbia, que ele trabalha aí numa organização de uma empresa de táxi nos Estados Unidos. Táxi é uma coisa que para nós aqui no Brasil já meio que está escanteada, né? E ele trabalha fora do Brasil numa grande organização de táxi.
E aí eu quis trazer, então, essa perspectiva da atuação de um engenheiro de dados, né, um engenheiro aí mais voltado à questão de dados, porque fora do Brasil não tem muitos, as profissões não são tão qual a gente, né, engenheiro de computação, engenheiro de tal coisa, eles são mais generalistas, né, a formação deles. E o Alejandro, que foi esse engenheiro que eu trouxe, esse engenheiro industrial que eu trouxe, ele é um engenheiro que ficaria aí entre um engenheiro de produção, um engenheiro aí de formação, seria uma mistura entre uma computação, sistema de formação e produção, a formação dele. E ele mostrou como que é atuar como um engenheiro dessa área fora do Brasil. Qual é a perspectiva da profissão, o que ele tem feito, como é que ele tem atuado em uma organização, de certa forma, bem tradicional, que é o táxi. Tá? Então, eu gravei essa entrevista pensando em vocês, para que vocês consigam enxergar algumas perspectivas de mercado. Eu não sei se tem alguém aqui que tem essa ideia de sair do Brasil, trabalhar fora do Brasil depois de formado. Sim, pessoal, não? Alguém pensa nisso? Não? Tem, Miguel. Matheus, acho que vale a pena vocês darem uma olhada na entrevista do Alejandro, entender como é que é isso. Caroline também. Deem uma olhada depois, vocês, nesse material, né? Porque é um material que me deu bastante trabalho gravar, assim, porque o Alejandro não fala português, né? Intercâmbio da FURG. Matheus tem que ficar ligado na página da Sinter deles. Tá sempre saindo coisa, cara. Sinterfurg, Secretaria de Internacionais. Como é o nome desse negócio? Sinter da UFSC. Reinter. É a Reinter. Cara, olha só aqui, ó. reinter.furg.br, Matheus. Dá uma ligada aqui, tem diversas notícias aqui, tem diversas... tem a parte de mobilidade acadêmica ali, eles vão colocando ali todos os editais, dá para mandar e-mail para eles, eles respondem também. E agora, atualmente, nesse formato de pandemia que a gente está, a mobilidade tem acontecido de forma virtual, né? Então é uma baita oportunidade, gente. Eu sei que vocês são aí, dos 4 anos de vocês, aquela coisa, tô acostumado a ouvir vocês. E que vocês estão com inúmeras cadeiras. Mas é uma oportunidade, né, para quem quiser fazer uma carreira fora, para quem quiser ter um contato com o mercado do lado de fora do Brasil, fazer mobilidade nesse formato. Tá? Mobilidade virtual, tu faz a tua própria casa, né? Participa das disciplinas, cursos, semestre fora do Brasil e tu tá em casa ainda, no conforto da tua casa, assim. Então a mobilidade é uma perspectiva, né? E aí tu vai te tornando conhecido também fora do Brasil. Para quem quer atuar fora do Brasil, vocês sabem que tudo é uma questão de networking, né? Tudo é uma questão de quem conhece quem indica quem. Foi isso que eu conversei com vocês lá no início, né? De vocês ter que se mostrar, vocês precisam falar, se mostrar, expressar, vocês precisam disso para vocês serem conhecidos, porque a técnica vocês com certeza têm, com certeza vocês sabem operar aí as ciências de vocês, né? Vocês também precisam aprender a comunicar isso. E aí, então, a perspectiva de fora do Brasil é muito importante, muito interessante. Certo? Gente, são 9 horas, a gente tem até... Vamos vencer, então, o conteúdo de tecnologia da informação, já que a gente tem mais alguns minutos, porque o conteúdo de tecnologia da informação, ele é um conteúdo mais simples, do ponto de vista de vocês estão extremamente imersos nisso, né? Menos o pessoal da química, mas se bem que eu perguntei se tinha alguém da química, ninguém falou que é da química, então eu acho que hoje a gente está só entre computação mesmo. Tecnologia da informação na administração. Gente, o conceito vem de cibernética, né, que é esse conceito de seres humanos conversando mediados por uma tecnologia, tá? E aí, então, o nome dessa ciência é o Norbert Wiener, né?
E ele vai lançar o livro dele chamado Comportamento, Propósito e Teleologia, com essa ideia mesmo, né, de processo de comunicação entre seres vivos e aplicação dos sistemas eletrônicos e mecânicos. Quando o Wiener lança esse conceito, a gente ainda está numa fase meio telefone, telégrafo, entendeu? É uma outra vibe, não é uma vibe de computação como a gente conhece hoje. Só 3 anos depois do lançamento do livro do Wiener é que a gente vai ter o primeiro computador, que nasceu com o nome de cérebro humano, né? Que é essa grande ideia de tentar reproduzir e imitar o pensamento de um cérebro. E aí aquele computador gigantesco, né, ocupava uma sala inteira, para basicamente ser uma copiadora, né? A grande função daquele computador era ser uma copiadora rápida, de uma forma freestyle, assim. Mas enfim, em 1946, então se lança o primeiro computador meio que bebido aí das ideias do Wiener e tal. E só que isso vai ter uma força muito maior para a administração. Não estou falando disso pela questão da computação, certo? Pela questão da computação, vocês estão muito melhores informados aí pelos professores e disciplinas de vocês. Pela perspectiva da administração, isso vai ter uma força muito grande em 1975, quando se lança o primeiro personal computer, o primeiro PC, certo? Quando se lança o primeiro PC, aí então começam a ter outros tipos de utilização, outros tipos, aquilo fica popular, aquilo populariza, e outros tipos de pessoas usando, geram outros estudos, e outros estudos vão sempre aprimorando o campo. Então começa a se aprofundar estudos em lógica de programação, em lógica da informação, começa a se aprofundar estudos em matemática, estudos com os computadores, para cada vez que ele imite mais um cérebro humano, cada vez ele se comporte de uma forma mais inteligente, né? E isso vai avançando, e na Segunda Guerra Mundial a gente tem aí o analisador diferencial de Bush, que é já uma perspectiva bem inteligente de como é que de que forma aí um sistema se retroalimenta. Então ele fazia análise dos aviões de guerra, e se um avião tivesse fora do escopo, ele mesmo se retroalimentava, voltava para o escopo através dessa máquina aí, né, inventada pelo Bush, que é o conceito de feedback, de retroalimentação, que a gente viu em toda aquela ideia que eu comentei com vocês ali das entradas, processamento, transformação, saída, ambiente, da teoria de sistemas, né? A questão da tecnologia da informação, ela se baseia muito nessa ideia. E aí a gente tem algo muito importante na tecnologia da informação, que é a informação. Então a gente tem a teoria da informação, né, que o conceito vai se desdobrar em dado, informação e comunicação. Então, quando a gente fala de dado, é isso mesmo, é um dado solto, uma anotação, um dado de alguma coisa. Então, uma latitude, longitude, um peso, uma altura, um lugar, um nome, um telefone, isso é um dado, né? E a gente vai ter, então, quando isso aí faz algum sentido, isso aí vai virar uma informação. Então, o nome, né, professor Zépica, o telefone 53991, blá, blá, blá. O e-mail, zepica.seacfurg@gmail. Aí eu tenho 3 dados. Esses 3 dados juntos, eles vão compor uma informação. Que informação? O cartão de visita do professor Zépica. Como se comunica com ele. Essa informação pode gerar uma comunicação. Quando? Quando isso chegar na mão de alguém que precisa falar comigo, essa pessoa utilizar esse cartão de visita para entrar em contato comigo. Certo? Daí na aula gravada eu trouxe todo um exemplo disso em cima da construção que vocês fizeram do podcast. Depois a gente tem a teoria da informação desdobrada aí naquele conceito de fonte, transmissor, canal, receptor, destino, feedback e ruído. Então, pensando aí na ideia de feedback, a fonte é que pensando aí na ideia de qualquer atividade, né, que vocês têm que fazer, pensar um professor que peça uma lista de exercícios. Então, a fonte é o professor pedindo para vocês fazerem a lista de exercícios. O transmissor é o computador por onde o professor digitou e postou a lista de exercícios para vocês. O canal é onde o professor postou essa lista para vocês, que é o AVA.
O receptor é por onde vocês abrem essa lista de exercícios. Então, pelo aplicativo do Aula no celular ou pelo computador de vocês. O destino são vocês, o destino são os alunos. O aluno, então, vai pegar isso, vai entender o que tem que ser feito, vai fazer e vai devolver através do feedback, que vai ser a lista feita. Só que no meio do caminho ele pode se deparar com algum tipo de ruído, pode faltar internet, pode faltar, sei lá, se ele não tiver uma ferramenta adequada para fazer aqueles cálculos, se o cálculo exigir um Excel, por exemplo, e ele não tiver, ou se exigir uma calculadora específica e ele não tiver. Então, os ruídos, certo? Esse é o conceito de teoria da informação, tá? Nessa perspectiva que a administração vai buscar. E aí a administração vai deixar algumas relações da cibernética, ela vai trazer algumas relações desse conceito de comunicação que vão ficar muito evidentes, muito utilizáveis, tá? Dentro da administração. Alguns conceitos de tecnologia da informação. Então, o conceito de automação, né, esse conceito de integração de cadeia contínua, de várias operações, esses dispositivos de regulação automática, dessa análise, acúmulo e transformação de grandes quantidades de dados. Então, essa ideia de automação aí, né, de máquinas que montam máquinas, isso aí vai ficar de uma forma muito evidente ao sistema produtivo. A administração vai trabalhar muito bem com essa questão aí da automação, né, vai aproveitar muito bem essas ideias. Eu diria, inclusive, que a automação ela nasce para responder aí esse desejo, né, manufatureiro, produtivo das grandes corporações, e isso vai funcionar muito bem, né? Tanto que tem gente ainda estudando engenharia de automação, né, para seguir trabalhando e seguir fazendo manutenção dessas grandes cadeias integradas, tá? Outro conceito que fica dentro da tecnologia da informação é a própria tecnologia da informação enquanto TI. Aquela questão de quem é o setor da TI, quem é a galera da TI dentro da organização. E a TI ela vai trabalhar com três aspectos importantes, que é a compressão do tempo, a conectividade e a compressão do espaço. Então, a compressão do tempo é essa ideia de da gente conseguir resolver as coisas a tempo e a hora. Então, tu tem algum problema, tu já liga para alguém, tu já fala com alguém. Tu tem aí um sistema produtivo, faltou tal coisa, a própria máquina já te avisa, né, do que está faltando. Então, tu não fica perdendo tempo com algumas coisas, a própria TI automatiza isso para ti e tu vai lá e faz. A questão de conectividade, né, então tá todo mundo conectado o tempo todo ao vivo, com seus celulares, computadores, enfim. E isso é o que permite o home office também, né? Está todo mundo na sua casa, trabalhando nos seus computadores, por causa da conectividade. E a compressão do espaço, né? A gente acaba tendo que precisar de espaços menores. Aqui na aula, acho que a gente tem 10 pessoas, 12 pessoas. Se a gente tivesse uma sala de aula, a gente precisaria ter uma sala para 106 pessoas, que são os alunos dessa turma, e a sala ia estar praticamente vazia, e a gente teria 10 cadeiras sentadas ali na frente ou mais para trás. Olha, uma baita sala que teria que ter sido investida por parte da FURG para que a gente tivesse uma relação aí só com 10 pessoas. E aí um Google Meet comprime completamente o espaço e a gente pode ter a mesma qualidade de aula, a mesma coisa, cada um na sua casa, cada um no seu espaço. Não precisamos usar um espaço amplo, percebem? Outra coisa que fica aí nessa tecnologia de informação é os sistemas de informações gerenciais. Então, a gente tem os sistemas internos, tipo o ERM, os sistemas de fornecedores, que é o Supply Management, sistemas de saída, que é o Customer Relationship Management, o sistema de integração total, que é o ERP, o Enterprise Resource Planning. Para vocês que são da área de sistemas de informação e de engenharia de computação, gente, é um grande mercado, tá? Trabalhar com isso. Tem muitas empresas que querem comprar esses tipos de softwares, que querem comprar assessoria para esses tipos de software e não sabem trabalhar com os dados.
não sabem trabalhar não sabem desenvolver, né? Na realidade, desenvolver é uma coisa de vocês, não é uma coisa de outras profissões. Então, é um grande mercado trabalhar com esses softwares para a gestão, certo? Esses ERM, CSM, CRM, ERP, vocês têm várias oportunidades. Eu tenho um amigo meu que ele tem uma página não sei o que é a página que ele tem, mas a página dele tem um alcance enorme, assim, ele alcança milhões de pessoas por semana, conteúdo de comédia. E ele não consegue monetizar, ele já está apto a monetizar porque o conteúdo é todo criado por ele, mas ele não sabe monetizar. Ele não sabe fazer essa condição assim de aplicar o dado, ver como é que faz para o Facebook, pagar o Facebook Ads para ele. Ele não sabe. E aí ele está fazendo uma página que tem alcance de milhões de pessoas por semana e poderia estar ganhando uma grana em cima disso se tivesse alguém que estivesse ajudando ele a fazer essa questão, a trabalhar de forma gerencial a página dele, né? Trabalhar o sistema de informação por baixo disso. Segue procurando ainda essa pessoa, ele ainda não encontrou. Outra coisa que fica aí da tecnologia da informação para a administração são a aplicação direta ao business, né? Direta à transação. Então a gente vai ter o e-business, que é a computação aplicada direto à questão de comprar e vender online, tão importante para esse período que a gente está de pandemia, né? Que a gente compra tudo online. A gente tem mobile business, que é esse business pelo celular. Então, fazer negócio através do celular, tudo pelo aplicativo, tudo pelo celular, na interface, né, responsiva no celular. Depois a gente tem aí outras coisas já nascendo, a gente já vai ter Facebook Business, fazer business, vendas e transações direto pelo Facebook. Está nascendo já um conceito de Instagram Business, né, de como é que tu faz compras e vende, tudo pelo Instagram. A gente já tem um conceito de pagamento pelo celular, né, tipo PicPay, pagar com QR Code, conceito do Apple Watch, né, pagar pelo Pay Watch, só aproximar o relógio. Então, a tecnologia ajudando e trabalhando com a questão de transações, tá? E aí, gente, eu falei para vocês, né, do homem funcional que fica na teoria de sistemas, ele vai ter uma releitura aqui na tecnologia da informação, que vai dizer que lá no início você trabalhava com um homem econômico, um homem que era motivado por dinheiro, né, porque ele era motivado por ser pago, tanto motivava ele quando pagava ele. Depois a gente tem a ideia do homem social, esse homem da escola das relações humanas, comportamental, behaviorista, que é esse homem que precisa se dar bem com os colegas para trabalhar bem, ele se motiva nessa relação. Depois a gente vai ter uma ideia do homem organizacional, nessa ideia de desenvolvimento organizacional, que é o homem que precisa de outros tipos de organização para trabalhar, ele está incluído dentro de outras organizações, essa ideia estruturalista do homem. A gente vai ter o homem funcional, que é essa ideia aí de funções por parte do homem, por parte da organização. A organização é um grande sistema aberto, então o homem trabalha com uma função dentro disso, agindo na entrada, produção, saída. E a gente vai ter na tecnologia da informação o conceito de homo digitalis, o conceito de homem digital. O homem que faz a sua vida, todas as suas transações, todos os aspectos, completamente pela tecnologia, completamente através do conceito digital. Então, tudo acontece através do conceito digital. Ele se relaciona através do celular, ele compra, ele vende, ele vê a família pelo celular, ele faz todas as suas relações, todas as suas transações pelo celular, certo? Nessa teoria também fica o conceito de limitações digitais, que são as limitações de acesso, cognitivo, informacional e comportamental. E aí eu trago toda uma explicação aí para vocês em cima das pesquisas que foram geradas em cima disso. A pesquisa de limitações digitais aplicadas ao planejamento estratégico do Trello, que vocês já leram,
que é uma perspectiva que mostra que o maior problema é as pessoas não terem um gestor, né, para fazer a gestão dessa informação, porque tinha um software, tinha uma perspectiva de uso, mas não usavam. Depois a gente tem aí uma pesquisa que vocês ainda não conheciam, que é uma lei nova, que é essa pesquisa de práticas emergentes nas novas formas de trabalho remoto dos professores, que vai mostrar algumas coisas que a gente já conhece, né, mas falhas de internet, tipo de artefato utilizado, computador defasado, celular que não é responsivo, modelo, Java e tal. Mas ficam aí questões físicas, como não ter cadeira, mesa, iluminação, conceitos bem comportamentais, como tem que gerenciar atividades domésticas e trabalho remoto de forma junto. O trabalho remoto acaba atrapalhando de alguma forma a convivência doméstica. Os grandes ajustes que têm que ser feitos entre o WhatsApp, agenda, tá o tempo todo tendo que responder, né, online. Então, essas formas emergentes de trabalho remoto através dos ambientes virtuais de aprendizagem, muitas vezes eles complicam o professor, porque o professor está em casa, está trabalhando, mas muitas vezes ele está em casa com a família dele, certo? E aí ele está em casa, chega em e-mail, professor, quero ver minha prova, professor, minha nota, professor, tal coisa. E aquilo fica o tempo todo, assim, é habitual receber e-mails 3 da manhã, 2 da manhã, então tem que pôr o celular no modo avião, por exemplo, porque senão vai ser acordado pelo aluno. E o WhatsApp não para nunca. Então, muitas vezes, os professores acabam tendo que adequar a sua dinâmica aí por um novo formato de trabalho, que é o formato de trabalho remoto. E aí eu também trouxe para vocês a pesquisa de 2021, que é uma pesquisa que vocês já leram, eu acho que para fazer o podcast, para fazer aquele trabalho escrito, é que muitos de vocês não tiveram contato, alguns não fizeram podcast. Mas é esse conceito de mostrar as limitações digitais dos professores por uma perspectiva de trabalho remoto. Então, que limitações aparecem no conceito de materiais? Não ter o computador, não ter a internet, não ter um aplicativo, não ter o sistema disponível, não ter uma boa conexão. Aspectos sociais, o professor não sabe configurar, ele não foi bem treinado, ele não entende muito bem como é que funciona o AVA. Aspectos cognitivo-informacionais, o professor não tem a intuitividade, navegabilidade nas plataformas, elas não são responsivas e geram problema para o professor. Ou aspectos comportamentais, muitas vezes impacta o trabalho dos professores, outras coisas, questões pessoais. Então, eu trouxe isso para vocês porque vocês estão aí na área de ciência da informação, né? Automação, engenharia de computação, engenharia de automação e sistemas de informação são ciências da informação. E muitas vezes vocês sabem muito bem entregar um aplicativo, entregar uma ferramenta, entregar a construção que foi pedida, mas o usuário, afinal, ele não está tão bem preparado para fazer a leitura da ferramenta que vocês entregaram como vocês esperaram. E ele acaba não usando, percebe? A ferramenta construída é uma excelente ferramenta, uma excelente, extremamente bem feita, que responde bem ao problema encontrado, mas o usuário não sabe mexer, não sabe navegar, não sabe intuir ali dentro. E aí eu trouxe para vocês, então, a reflexão sobre resgatando o I da TI. Então, muitas vezes, a gente tem aí uma grande tecnologia, muito robusta, muito bem desenhada, muito bem feita, mas a informação acaba não transitando por essa tecnologia. Apesar dela estar ali dentro, apesar dela estar ali, né? Se eu precisar de tal informação, eu vou encontrar em tal lugar. Mas o usuário final, ele não sabe onde ele encontra, ele não sabe mexer nessa ferramenta, ele não sabe utilizar essa ferramenta. Então, muitas vezes, a alusão que o Davenport vai fazer é de encanamentos de água, né? Existe um grande encanamento perfeito, mas o usuário nunca foi dito que ele precisa abrir lá o registro para a água andar. Então, o usuário nunca vai conseguir tirar a água do encanamento. E ele vai estar sempre pedindo mais soluções, ele vai estar sempre recebendo mais encanamentos. E quando na realidade o que ele quer é a água, né? O que ele quer é a informação. Então, fica aí, o Davenport vai fazer uma série de recomendações no sentido de desenvolver um mapa de informações, explicar para o usuário onde ele encontra, usar a assessoria de pessoas que saibam como é que funciona a mente de um usuário,
o usuário procura isso, procura aquilo, então tem aí bibliotecário, arquivista, gente que trabalha com informação, não no sentido tecnológico, né, mas no sentido cru da informação, e sabe como funciona a mentalidade de um usuário procurando informação. E muitas vezes essas pessoas podem ser uma equipe multidisciplinar bem desenhada para poder ajudar na construção. Trabalhar com uma linguagem infojornalizada, muitas vezes uma linguagem muito técnica atrapalha, né, o leitor, atrapalha o usuário. Então uma linguagem mais dinâmica, mais adequada, mais divertida, mais limpa, ela pode atrair mais. Trabalhar com a antropologia da informação, então que informação primeiro o usuário tem que ver, depois que informação ele vai ver, o que é mais dinâmico que ele veja antes do que ele veja depois. São algumas das recomendações que o Davenport vai fazer, tá? Então essa brincadeira do Davenport é resgatando o I da TI, resgatando a informação na tecnologia da informação. E aí a perguntinha que vocês têm para responder nessa aula é como utilizar melhor o I da TI. Como é que a gente poderia utilizar melhor esse I, né, em vez de só a TI? E como vocês são dessa área de ciências de dados, eu realmente queria ouvir vocês lá nos comentários, gente. Eu acho que vocês têm grandes aportes para fazer em cima dessa pergunta, assim, vocês têm respostas bem interessantes para me darem, assim, eu queria ouvir vocês, certo? E aí eu trago para vocês aqui, então, algumas das limitações dessa compreensão da TI, que é muitas vezes, mas a maior que fica é essa compreensão de que muitas vezes a TI vira um setor dentro da organização, então fica lá o setor da TI fechadinho na sua salinha e, me manda um chamado, me manda um e-mail, me manda para a plataforma, e aí muitas vezes a solução ela não chega ao usuário como ela deveria, porque o setor de TI se fecha muito, né, trabalha muito com os seus pares e não consegue perceber a dificuldade e a necessidade do usuário. Então, essa coleta de dados, essas informações, elas acabam funcionando muito bem, mas elas ficam trancadas, o usuário não consegue ter acesso, ele não consegue usar essas informações. E aí o setor de TI vai se irritar, porque vai chegar uma pessoa lá e vai dizer, como é que eu faço tal coisa? E aí o setor de TI, mas isso é tão simples, é só tal coisa. Só que é muito simples para a pessoa da TI, seus pares, entende? E não para o pessoal usuário final, certo? E aí eu gravei uma entrevista para vocês também, gravei uma entrevista, disponibilizei ela na plataforma, que é uma entrevista com o professor Dr. Guilherme Lunardi, que ele é um cientista da administração, que trabalha com a questão de tecnologia da informação, ele estuda tecnologia de dados de informação, e ele mostrou uma série de aplicações, de limitações da adoção da tecnologia por parte dos usuários. Ficou uma entrevista curta, de alguns minutos, acho que uns 20 minutos mais ou menos, 20 e pouquinhos. E é uma entrevista super interessante, assim, para quem quiser, para quem é da informação, da engenharia de computação, automação, sistemas, eu super indico, assim, assistir isso com calma, porque pode trazer algumas contribuições legais, assim, para vocês enxergarem algumas perspectivas de atuação dentro de uma área de gestão também. Certo, gente? Bom, de minha parte, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria recapitular as duas aulas, falar um pouquinho da avaliação 3 e 4. Vou repetir, aproveitar que a gente está aqui no final, né? Quem não fizer a avaliação 3 não pode fazer a avaliação 4. Outra coisa, as provas de vocês eu estou corrigindo, assim que eu terminar eu vou postar para vocês ali as notas. E eu aviso, e aí se alguém quiser conversar um pouco mais sobre a sua prova, eu fico à disposição por e-mail também para a gente trocar uma informação. Certo, gente? Vocês têm alguma pergunta, querem falar alguma coisa no final aqui? Não? Então tá certo, gente. Então, uma boa semana para vocês, boas aulas das outras disciplinas, bons trabalhos, qualquer coisa estou à disposição por e-mail, beleza? Valeu, gente. Uma boa semana para vocês aí. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, professor. Até mais. Aquela que eu ia falar antes do concerto do... Isso. É numa galeria que fica no calçadão, uma daquelas. Ali perto da entrada, tu diz? É.